Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Nós estamos na quarta semana, essa quarta semana nós vamos ler praticamente todo o capítulo 3, a fortaleza de Sião e o descanso de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando para ser vencedores. A última semana nós falamos bastante sobre a questão do filho varão, as primícias, Senhor Jesus, que são os vencedores que vão ser levados diante de Deus, Senhor Jesus. E hoje o Senhor quer mostrar para nós mais um aspecto dos vencedores, que é a fortaleza de Sião, Senhor Jesus. A fortaleza de Sião tem uma responsabilidade de anunciar aquilo que o Senhor deseja, porque sobre eles está realmente a responsabilidade de defender todo o povo de Deus, mas também lutar ao lado do Senhor, lutar pelos interesses do Senhor, ó Senhor Jesus, e pela vontade do Senhor. O Senhor está contando conosco para a gente poder estabelecer o reino do Senhor. Deus ele tem um desejo, uma necessidade de fazer Cristo encabeçar todas as coisas. E Ele precisa que tudo isso seja entregue na mão do Senhor. E para isso existe a igreja. A igreja que vai realizar toda essa obra, Senhor Jesus. Mas é Deus que vai conceder à igreja tudo isso, Senhor Jesus. O Senhor ele quer cuidar da sua igreja. Ele também quer reger sobre essa igreja. Reger é colocar a autoridade de Deus, o governo de Deus. E esse governo é para o cuidado, é para o pastoreio, Senhor Jesus. Por isso, o principal semana nós precisamos entender que o Senhor ele quer fazer de nós, seus reis e sacerdotes, assim como Ele fez de Cristo. Cristo está aqui para cuidar de nós, Ele conta conosco também para estender esse cuidado para aqueles ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos aqui para o roteiro de leitura, Senhor Jesus. No dia de hoje a gente vai ler da página 39, o início do capítulo 3, até o final do subtítulo Aliste-se já, na página 41. Ó Senhor Jesus. Ler com oração, Salmos capítulo 110, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder, dizendo: dominai entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, vamos para o livro. O capítulo 3, o título: A fortaleza de Sião e o descanso de Deus. Ó Senhor Jesus. No capítulo anterior, você leu acerca do filho varão apresentado em Apocalipse 12. Esse filho varão ainda pode ser comparado à fortaleza de Sião. A cidade de Jerusalém representa todo o povo de Deus, mas assim como Jerusalém possui a fortaleza de Sião, o povo de Deus possui uma fortaleza, que é a sua parte forte, a parte que defende os interesses de Deus, que luta pelo reino de Deus. A terra foi corrompida por causa da rebelião de Satanás e está sob seu domínio. Essa corrupção é evidente em todos os aspectos e segmentos da sociedade. Satanás hoje, por meio de seu império das trevas, reina sobre este mundo, trazendo morte, inimizade, discórdia, além de espalhar pecados, homicídios, roubos, furtos e muitas outras coisas negativas. Mas Deus quer reaver sua autoridade e colocar todas as coisas em ordem. Por isso, Ele tem um grupo de vencedores que faz parte de Sião, da fortaleza de Davi. É nessa fortaleza que devemos estar defendendo os interesses do reino de Deus, para tomar o governo desta terra de volta para Ele. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: Aliste-se já. Ó Senhor Jesus. Em Salmo 110, vemos a importância dos vencedores. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Teu povo
se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Não estamos aqui meramente para nos alimentar e crescer espiritualmente. O objetivo de amadurecermos é que, por meio de nós, Deus possa encerrar esta era e dominar sobre os inimigos de Cristo. Deus tem uma necessidade: fazer dos inimigos de Cristo um objeto de descanso para seus pés. Contudo, para atendê-la, Deus precisa de um exército que coopere com ele. Assim, Deus precisa que você participe do alistamento voluntário. Hoje é o dia da sua convocação. Muitos já cresceram, já amadureceram, mas se você ainda é uma pessoa nova na igreja, se você ainda é jovem, ou mesmo que você ainda se considere uma criança na fé, não tema. Se a partir de hoje você se dedicar à palavra do Senhor, isto é, a constituição e a aplicação da palavra em sua vida, você crescerá e amadurecerá. Ainda há tempo para atender à convocação de Deus. Ainda há tempo para se alistar. É por esse motivo que o povo de Deus, sua igreja, se apresentará generoso. Vamos ser generosos e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Pode contar comigo no dia de tua convocação. Ó Senhor Jesus. Versículo 3 de Salmo 110 nos fala da abundância de jovens como as gotas do orvalho ao amanhecer. Isso significa que o Pai está prometendo a Cristo que ele terá seus exércitos de jovens santos. Mas esses exércitos precisam ser preparados e estar prontos para lutar. Por isso Deus está convocando você, jovem e adolescente. O Senhor vai preparar você e juntos seremos um núcleo forte com o qual Deus pode contar para lutar contra Satanás. Ó Senhor Jesus. No capítulo anterior, vimos em Apocalipse 12:5 o nascimento do filho varão e seu arrebatamento. Além disso, vimos que esse filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro. A palavra reger, segundo o original grego, possui o significado de apacentar ou pastorear. Assim, o filho varão, ao governar, reger e exercer a autoridade de Deus, irá, na verdade, apacentar e pastorear. Quando tudo está em ordem, o rebanho de Deus então tem paz, pasto, água e direção certa. Ó Senhor Jesus. O versículo 6 de Apocalipse 12 nos fala que a mulher que gerou o filho varão foi levada a um deserto para que se refugiasse durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Essa mulher representa os filhos de Deus que não amadureceram e por isso não foram vencedores, não fizeram parte do filho varão. Estes, por conseguinte, ficarão no deserto durante o período da grande tribulação. Esse deserto, muito provavelmente, será o continente sul-americano. Mas o filho varão, aquele que atendeu à convocação feita por Deus em Salmo 110, será arrebatado. Esse salmo nos revela que quando Deus mostra a necessidade de colocar os inimigos de Cristo debaixo de seus pés, há um grupo que se apresenta generoso. Quando percebemos isso, nós nos oferecemos de maneira generosa a essa convocação. Não nos resguardemos, nem consideremos nossa vida preciosa para nós mesmos. Ó Senhor Jesus. Essa apresentação que Deus deseja é como a abundância das gotas do orvalho pela manhã. As gotas de orvalho sempre indicam a bênção do céu e sua riqueza. Deus mesmo vai enviar esses exércitos de jovens santos. Portanto, Deus está hoje convocando um exército para ser esse filho varão que vai lutar a favor do estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. Acontece que o grande dragão, que é Satanás, quer devorar o filho varão, pois sabe que se o filho varão for devorado, ele obterá vitória. Mas graças a Deus isso não acontecerá. Nós faremos parte desse filho varão. Vamos ser a parte forte, a fortaleza de Sião. Vamos ter esse espírito de luta e defender Jerusalém, isto é, a igreja de Deus, a obra de Deus, defender o reino de Cristo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está contando conosco, realmente para a gente lutar pelos interesses de Deus, pela vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Enquanto nós estamos aqui, a gente precisa realmente crescer. Como o irmão botou aqui no início, a gente precisa
crescer. Alguns já cresceram e amadureceram, outros não. Mas ainda tem a vontade de Deus para ser concluída. Durante a semana, a gente vai perceber que o crescimento ele se dá basicamente duas coisas. Né? O crescimento na questão do governar, da autoridade de Cristo, né? Na realeza, e também o crescimento na questão do sacerdócio, no serviço. Então o Senhor ele quer que a gente cresça para cumprir a autoridade de Deus, exercer a autoridade de Deus, estabelecer o reino e também na questão de cuidar. Senhor, como a gente viu aqui, a autoridade de Deus é para cuidar, é para apacentar. Então o Senhor ele quer que a gente cresça nesses dois aspectos. Talvez eu seja crescido em um aspecto e não em outro. Ó Senhor Jesus, talvez eu seja bom em estabelecer a autoridade de Deus, em usar o Espírito e as pessoas percebam o Senhor e desejam obedecer ao Senhor. Mas talvez na hora do cuidado eu não esteja tão crescido. E pode ser que outro esteja crescido na hora de cuidar, mas não esteja crescido para estabelecer a autoridade de Deus, para que as pessoas possam perceber, né, a direção de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa crescer em ambos os aspectos. O inimigo, como mostrou no dia de hoje, ele reina sobre o mundo, sobre vários aspectos, né, sobre o nosso velho homem, nossa velha maneira de fazer as coisas, e ele colocou o mundo em desordem. Para que o Senhor possa, de fato, reinar, ele tem que colocar tudo em ordem, para que a gente possa receber o cuidado, o suprimento de Deus, o conduzir de Deus. Tem que haver paz, justiça e alegria. Isso só se dá no Espírito. Então por isso que o Senhor ele quer, em primeiro lugar, colocar os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Então a gente já viu, né, durante a leitura do livro, os 2 primeiros capítulos, a gente viu muito claro isso, né? O Senhor ele quer que a gente coloque o nosso velho eu, Senhor Jesus, debaixo de Cristo, para dar descanso. Né? Aquele que entra no descanso de Deus, né, ele descansa das suas obras e Deus das dele, Senhor Jesus. Mas, de fato, Deus só pode descansar quando ele conclui todas as coisas. Hoje, ele não dá descanso dos nossos inimigos, né, das nossas situações. Ó Senhor Jesus. Né, esse final de semana, né, infelizmente, nós perdemos, né, um irmão muito valioso, o irmão Ezra Amar, né, faleceu, né, na noite de sábado para domingo, na madrugada. Ó Senhor Jesus, o irmão estava acometido de Covid, Senhor Jesus, e infelizmente não resistiu. Né? A gente sente essa grande perda, né? Ó Senhor Jesus, mas como o próprio irmão, né, no início deu várias mensagens falando sobre a questão de tantos irmãos preciosos que a gente perdeu, né, durante a pandemia, Senhor Jesus, ele nos encorajou muito, né, que a tristeza fica para aqueles que ficaram, né, para nós que estamos aqui ainda. Mas para aqueles que já dormiram no Senhor, já receberam o seu devido descanso. Ó Senhor Jesus. Meu irmão agora descansa no Senhor. E a gente persevera ainda na batalha. Né? A parte dele foi cumprida, Senhor Jesus. Só o Senhor que sabe, né, a questão de autoridade que ele alcançou, a questão de cuidado que ele alcançou. Ó Senhor Jesus. Mas agora ele está livre, né, de todos os nossos julgamentos, de todos os nossos receios, de tudo isso e qualquer outra coisa que possa vir. O Senhor agora deu descanso para o irmão. Ó Senhor Jesus. E agora nós precisamos continuar lutando pelo nosso descanso e pelo descanso de Deus. Senhor Jesus. O Senhor quer fazer de nós vencedores. E está mostrando para nós vários aspectos. E como nos encorajou. Olha, se você ainda se considera uma criança espiritualmente, ainda dá tempo. Ó Senhor Jesus. Os irmãos que dormiram no Senhor, não resta mais para eles mais nada. Não tem mais arrependimento, não tem mais obra, não tem o que fazer, porque agora já dormiu, já descansou, Senhor Jesus. Mas para nós, o Senhor ainda está nos dando tempo de nos arrepender, perdoar, pedir perdão, Senhor Jesus. Ser livres, ser libertos e também libertar outros. Então a nossa luta continua, mas como o Senhor mostrou para nós, a gente precisa lutar como fortaleza de Sião. Existe a Jerusalém, Senhor Jesus, que representa todo o povo de Deus, mas dentro de Jerusalém tem a cidade de Davi, tem a fortaleza de Sião, e ela tem algumas responsabilidades que a gente vai ver durante a semana. Mas como já foi mostrado para nós em capítulos anteriores, a gente precisa aprender a viver no descanso de Deus, no descanso que Deus dá. Esse descanso vem através do guiar. E como mostrou para nós, o grupo de vencedores é aquele que luta para estabelecer o governo de Deus, para cumprir a vontade, o interesse de Deus.
Ó Senhor Jesus, não se preocupa consigo mesmo, mas ele quer exercer a autoridade de Deus. E a gente tem que ligar a autoridade de Deus à ordem de Deus. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra para nós que Deus quer colocar uma ordem. Somente quando Deus estabelece a sua ordem é que nós vamos ter paz, justiça e alegria. Não a alegria que o mundo dá, mas a alegria que só o Senhor pode dar. Senhor Jesus, Satanás ele veio estabelecer uma rebelião contra Deus, contra o reino de Deus, contra os interesses de Deus. A gente vê no mundo, né, sempre rebeliões que mudaram governos, porque os governos eram autoritários, eram maléficos, e aí se levantaram rebeliões para libertar o povo de toda essa opressão. Mas o inimigo, ele não veio para libertar, para livrar, ele veio para prender. Senhor Jesus, as pessoas debaixo do seu governo, uma autoridade paralela, uma autoridade das trevas. E se a gente realmente não acordar para a autoridade de Deus, nós vamos estar em trevas, né? Um cego guiando outro cego para cair no abismo, no precipício. Então hoje o Senhor de fato ele quer nos iluminar. Por isso ele está mostrando para nós. Durante essa semana a gente vai ver a comparação, né, novamente entre o filho varão e as primícias, Senhor Jesus. Né? Aqueles que cresceram diante do Senhor, né, nos aspectos que Deus dá importância. Por isso, ele, nesse subtítulo aqui falando sobre se alistar, ele mostra para nós a importância dos vencedores no plano de Deus, na vida da igreja. Né, no capítulo anterior, né, na semana anterior, eu compartilhei a respeito disso. Né? Tem a mulher, tem o filho varão e tem o dragão. Senhor Jesus. O filho varão, ele precisa ser bem alimentado. E eu mostrei aqui, um filho na barriga da mulher, ele é alimentado por aquilo que alimenta a mulher. Então hoje, né, durante a semana, o Senhor vai falar conosco sobre a autoridade, a realeza de Deus, e também vai falar conosco sobre o sacerdócio de Cristo, né, perfeito, que é para cuidar. E hoje, no dia de hoje, a gente está vendo que a autoridade de Deus é para colocar em ordem todas as coisas. A autoridade de Deus é para reger. E esse reger é apacentar, é cuidar. Então a autoridade do mundo é para impor algo. A autoridade de Deus é para nos mostrar o cuidado de Deus. Então a gente precisa realmente perceber isso. Para ser um filho varão, para ser as primícias de Deus, para amadurecer antes do tempo, ó Senhor Jesus, nós precisamos ser aqueles que cuidam das coisas de Deus, do povo de Deus, dos interesses de Deus, da maneira de Deus. O Senhor, ele estende de Sião o poder do teu cetro, da tua autoridade. Então é o Senhor quem estende, é Ele quem dá a sua autoridade. O inimigo de Deus, ele quis tirar essa autoridade de Deus, que estabeleceu uma autoridade própria. Mas o vencedor, ele leva a autoridade de Deus, ele não leva nada próprio, ele leva aquilo que é de Deus. Por isso ele mostrou a importância dos vencedores. Os vencedores estão sendo nutridos pela palavra, Senhor Jesus. Mas os vencedores têm que viver a palavra. E essa palavra que vai alimentar os vencedores, ela passa pela igreja. Então hoje o vencedor é aquele que cuida da igreja. Então a gente tem que perceber a função que Deus está nos dando, a responsabilidade que Ele está nos dando em cuidar uns dos outros. Não é só, alguns acham que não, o pastor é o maior na igreja, ele vai fazer tudo. Não, o pastor é aquele que serve a todos. Na verdade, é aquele que está abaixo de todos, Senhor Jesus. Para a gente poder realmente exercer a autoridade de Deus, a gente tem que se submeter ao encabeçamento de Cristo, à ordem de Deus. Durante a semana a gente vai ficar bem claro quanto a isso. Para Deus descansar, nós precisamos aprender a operar no descanso de Deus, para que Deus possa nos dar descanso das nossas obras e Ele descansar dele. Tudo tem que realizar a vontade de Deus. Por isso Ele está mostrando para nós, Senhor Jesus, que nós estamos aqui para viver diante do Senhor. O irmão mostrou para nós, por exemplo, uma criança que nasce prematuro, um prematuro, nasceu antes do tempo, ou seja, ele amadureceu antes, ele foi gerado antes, Senhor Jesus. Mais para frente na leitura a gente vai ver a respeito de Sião, a respeito do filho varão, dos vencedores, que foram gerados antes do tempo. Ele nasceu antes de ter dor do parto, nasceu antes do tempo. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, aqueles que estão crescendo em Cristo, Senhor Jesus, para dar sentido à mulher. A mulher, quando está grávida, a sua vida, o seu cuidado
o seu dormir, o seu descansar, o seu comer, né? o seu beber, tudo que a mulher faz é diferente. Tudo que ela faz é para aquela criança. Senhor Jesus, né? Ela tem algo diferente, ela tem uma vida diferente, uma expressão diferente. Ó Senhor Jesus. E é isso que você está mostrando para nós. Muitos já cresceram, já amadureceram. Mas esse crescimento, esse amadurecimento é para quê? É para si mesmo, para se gabar, olha, eu estou crescido, estou grande, não. Por isso que mostrou, olha, não é meramente para a gente se alimentar e crescer. Mas o objetivo da gente amadurecer é para que Deus possa encerrar essa era e entregar para Cristo o domínio sobre todos os seus inimigos. Então tem um objetivo. Deus tem uma necessidade, entregar para Cristo. Ó Senhor Jesus, entregar para Cristo um objeto de descanso, o estrado dos seus pés. E nós estamos aqui para atender essa necessidade de Deus, para cooperar com Ele. Ele mostrou, olha, hoje é o dia. Hoje é o dia da convocação. E cada dia eu preciso perceber isso. Eu só tenho o dia chamado hoje. Ontem passou, não posso fazer nada, não dá para mudar o que aconteceu ontem. Amanhã, não sei o que vai acontecer. Está na mão de Deus. Eu só posso realizar a vontade de Deus hoje, no agora. Então a gente precisa aprender realmente a ir diante do Senhor, se apresentar, né, de maneira voluntária, generosa, Senhor Jesus. E Ele mostrou mesmo que ainda não seja crescido, não conheça muita coisa, mas se eu começar a me dedicar à palavra, me constituir e aplicar a palavra na minha vida, eu vou conseguir crescer e amadurecer. Ó Senhor Jesus, não é só uma questão de ser menos verde, né, do que os outros, tem umas manchinhas, né, de crescimento, não, mas é realmente estar totalmente maduro, é estar em direção a esse amadurecimento. Uma fruta que começa a amadurecer, você não pode interromper esse amadurecimento. Ó Senhor Jesus, Ele vem logo, e é isso que precisa realmente perceber. Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo, no momento que o Senhor está convocando. Todos os dias Deus tem uma vontade para ser cumprida, mas a questão é se Ele pode contar conosco para lutar. Ele está estabelecendo seus exércitos, Senhor Jesus, e Ele está preparando e está colocando esse exército pronto para lutar. O que adianta a pessoa estar no exército, fazer todo o treinamento e estar lá distraído? Não, tem que estar pronto para lutar. Senhor Jesus, né? Tem que ser rápido, levantar, pegar as armas, colocar o uniforme e partir logo. Senhor, a gente tem que saber o que está fazendo. Por isso estamos nos chamando, olha, reger, lutar é cuidar, é estabelecer a autoridade de Deus, é apacentar, pastorear, cuidar, colocar todas as coisas em ordem, para que o rebanho, eles tenham paz, tenham pasto, tenham água e direção certa. Se não tiver ordem, ou seja, se Deus não colocar as coisas no lugar onde tem que colocar, ordem não é só mandar, a ordem é colocar as coisas numeradas, do maior para o menor, do menor para o maior, é uma ordem, né? Primeiro o número 1, depois 2, 3, 4, ou é de 10 para baixo, 10, 9, 8, 7, 6, é uma ordem, mas quem estabelece essa ordem é Deus, Ele é que estabelece. Se não tiver essa ordem, não tem paz. Uma ovelha em paz, ela não come direito, ela não bebe direito, porque ela está sempre ao redor, ela vai morder ali o capim, vai comer o capim, de repente ela ouve um barulho e ela já está apavorada, olhando para tudo quanto é lado, então ela esquece de comer, ela acaba se mudando para outro lugar, ela vai chegar perto do rio para beber água, mas ouve um barulho e não bebe, fica com sede. Então tem que ter paz, Senhor, para ser conduzido ao pasto, à água, e tendo direção certa, hora de levantar, hora de andar, hora de descansar, hora de ser recolhido, tudo está nas mãos do Senhor. Então, Ele está nos mostrando, olha, Ele vai nos preparar, mas também vai nos colocar prontos, em prontidão. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente aprender diante do Senhor. O filho varão, ele atende a convocação feita por Deus. Um dos exemplos que a gente vai ver durante a semana é Davi, que tinha o mesmo coração de Deus de cuidar. Mas se você olhar a vida de Davi, muitos erros, muitas situações, mas a questão é que quando Deus precisava, Ele atendia. Então às vezes as pessoas ficam nos julgando, né, por aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente não consegue fazer, mas a questão é, você está atendendo ao Senhor ou não? Ó Senhor, a gente pode errar, a gente pode ser os menos preparados, aqueles que são menos adequados, mas se o Senhor chama, a questão é, você atende? Ó Senhor, quando Deus te mostra, você se apresenta,
Ó Senhor Jesus, quando o Senhor quer enviar, Ele consegue te enviar? Senhor Jesus, é isso que está mostrando para nós. Deus, Ele convoca. E aí a questão se a gente realmente está preparado lá para defender, para lutar, Senhor Jesus. Aí lutar pela igreja de Deus, pela obra de Deus e pelo reino de Cristo. É isso que o Senhor quer que a gente defenda. Não vão defender isso, aquilo, mas defender realmente aquilo que vai trazer edificação, amadurecimento, que vai trazer o interesse e a vontade de Deus. É com isso que Ele está contando com cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.